Bará, você falou da relação de Oxalá e Nanã, né? Você não quer contar o Itã que você me contou mais cedo hoje? Então, eu disse sobre você está falando aquela da. Ah, lembrei, lembrei. É. Ah, deixa eu. Eu tenho ele já separado. É o seguinte, eu vou fazer um resumo que é melhor. No entanto, Nanã ela é considerada assim muito justiceira, né? E os homens que eram, né, rude com as mulheres, batiam nelas, etc., elas iam pedir a justiça, pedir força para Nanã. Nanã fazia o quê? Na casa da Nanã, onde ela mora, tem um quarto reservado onde que ela cultua os eguns ancestrais. Esses eguns recebem ordens dela e ficam ali naquele quarto. Então ela pegava o homem que era maldoso com a mulher, punha no quarto, batia na parede, chamava os eguns se assustavam e puniam o homem. Então muitos ficaram, né, revoltados e foram reclamar para o Xalofã, que é o mais velho, para tomar uma providência, né? Então Oxalá foi, né, conhecer, né, foi conhecer a casa de Nanã e Nanã se encantou por ele. Ela se apaixonou por ele. Foi o único amor que ela teve. Então por aí ela acabou, né, convivendo com ele. Foi daí que nasceu o Baluayê e os outros demais também de outros relacionamentos. Mas enfim, Oxalá aproveitou que uma vez Nanã precisou sair, deixar sua casa, seu terreno ali, e então ele se vestiu de mulher, colocou as vestes parecidas com a Nanã e imitou a voz de Nanã e chegou lá e falou com os Eguns, invocou os Eguns e falou: olha, a partir de hoje vocês vão obedecer o companheiro de Nanã, que era ele próprio, né? Porque ninguém tinha domínio em cima dos Eguns. Enfim, aí a Nanã, quando voltou, ela ficou meio que revoltada com ele, porém ela tinha muito amor por ele, acabou deixando passar. Então, ele acabou tendo poderes em cima dos Eguns e acabou mudando um pouco esse quadro. Acontece que, trazendo para nossos tempos, né, isso é, de uma certa maneira, um entendimento meio que machista, né, porque daí que entra as histórias que falam que Nanã não pega a cabeça de homem, enfim, talvez tenha um card aí mais para frente, salvo engano, que vai falar sobre isso. Mas é um problema de entendimento, né, de cultura, é um problema de desfragmentação de conhecimento, né, que vou pegando um pedaço aqui, outro ali. Porém, esse TAM mostra, né, o que um amor, né, ela teve uma confiança, o Xalá aproveitou-se disso e aí passou a dominar os Eguns, né? Então tem esse lado aí que ela não foi legal para ela, mas enfim, tudo na vida nada é por um acaso, né? Hoje tem essa necessidade de se cultuar os antepassados também, que são os Eguns, não da forma que Nanã deixava eles para punir as pessoas. Então essa é a que eu acrescento, né? Beleza, Bará. Então, você falou sobre a questão do machismo, né? O que acontece, né, gente, é que Nanã, quando chega na Nigéria, que é como a maior parte de nós conhece o candomblé é através do Keito, né, que é a nação mais popular. Pouca gente conhece o Jeje, a Angola, né? O que acontece é que Nanã, ela chega pra gente como uma divindade que ela é importada, né? Ela é importada e tem que ser adaptada ao culto como era feito na Nigéria, né? Porque os africanos, quando eles dominavam outro povo, não vou dizer de toda a África, mas a África da costa ocidental, que é de onde vem o nosso povo negro, eles não destruíam a cultura do povo dominado, pelo contrário, eles incorporavam, né? E a gente vê isso nas entidades, nos orixás de Daomé, de uma forma muito forte, né? Então, pra que embora fosse incorporado, aquela cultura estava sendo submetida, né? Então você tinha que submeter Nanã ao orixá mais alto, ao deus mais alto, que era cultuado na Nigéria, que no caso era Oxalá, né? Então você tem essa história de que Nanã, ela casa com Oxalá, que ela. Ô, Baná, você pode mutar seu microfone um pouquinho? Valeu. Ele tá mudo. Tá. Bom, então o Nanã, ela meio que tem que se submeter à entidade maior. Só que lá em Benin, né?
ela, na verdade, ela era a principal entidade, né? Ela era a entidade primordial. Então, ela dentro do culto Fon puro, lá como era... O Jeje já não é mais puro, tá, gente? Também o Jeje como a gente cultua aqui no Brasil. Mas como era cultuado lá pelos povos Fons originais, né? Nanã era como se fosse a entidade que a gente cultua como Oxalá. Ela era a fonte. Ela não tem uma origem, ela simplesmente sempre existiu. E ela é a fonte de todas as coisas, de tudo que existe. Tudo que existe vem de Nanã, né? Aí o que acontece? Em Benin, né? Como você tem essa Nanã como a divindade superior do culto, você tem uma participação das mulheres muito grande. Na verdade, até hoje, né, quando você vai buscar referência antropológica de Benin, uma das principais coisas, uma das maiores coisas que você vai encontrar são sobre as Amazonas de Benin. As mulheres, elas tinham muito poder, né, em Benin, em função disso. Era uma sociedade praticamente matriarcal, né? E é interessante observar isso. Mas aí quando chega na Nigéria, você tem essa adaptação para se adaptar ao povo da Nigéria, né? Mas tudo vem de Nanã, né? Mas existe uma diferença, né? Como que a gente entende isso? Nanã é como se fosse a estrutura material do universo. Então todas as coisas do universo que tem matéria, né? De certa forma são o barro de Nanã. Oxalá é como se fosse uma luz celestial que organiza essa matéria. Então, na verdade, é muito interessante como eles realmente se casam muito bem, sabe? Né? Fica bonito quando você agrega as duas coisas. Porque um é a estrutura, né, que é Nanã, e o outro é a ordem da estrutura. Mas pros Fon, originalmente, Nanã era tudo isso, né? Como tá escrito aí no card, né? Nanã é a fonte e nada precede ela, nada. Ela basicamente é a essência infinita do universo, né? Por isso também é a mãe de todos nós. Bará, você tem algum comentário a fazer, meu jovem? Eu só comento que no início do Candomblé em 1900, mais ou menos, ele iniciou totalmente matriarcal. Pelo meu convívio durante meus 27 anos, né, inclusive passei por todas as obrigações, digamos assim, né, não devo nada, sempre foi dito que é uma cultura do Candomblé matriarcal. Os homens tinham pouca participação, ou seja, sendo filho, etc., não se abria a casa antigamente. Era mulher. Pode reparar que tem até dados históricos aqui no Brasil que remontam isso daí. E então, falar sobre matriarcal, falar sobre as mulheres, relacionando ao culto, quando veio para cá, ele ganhou força, mas ele estava se perdendo, porque, infelizmente, houve interferências europeias, interferências até mesmo da Igreja Católica, enfim, né, que repudiava, né, o culto. E voltando, né, a força da mulher, né, então ninguém queria dar essa força para a mulher, que o sagrado feminino era bem mais combatido anteriormente, né. Hoje mudou muito, hoje são homens que conduzem casas de axé, né, tem lá as passas, faz santo, enfim, mudou muito, mas antigamente era exclusivamente matriarcal. Essa acrescento para você, essa questão que você falou no início.